Liberar-se. Bom, então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus e os benfeitores amigos, rogando assistência nesses momentos que aqui estamos na Casa da Redenção e a todos aqueles internautas que na noite de hoje estão conosco, possam receber a mensagem do Evangelho. A proposta da noite de hoje é justamente nós falarmos sobre as virtudes e os vícios. Já na questão 893, o codificador pergunta a possibilidade de como vencer a questão da resistência, qual seria a das virtudes, e, consequentemente, nos fala, os imortais, que a resistência voluntária ao arrastamento do mal, dentre as virtudes, já começa-se o início. O que seria essa virtude? A virtude seria uma escolha feita por nós, justamente visando o bem, o procedimento nosso em consonância com as leis de Deus. Sabemos que essas leis, como nos fala no Livro dos Espíritos, que está grafado na nossa consciência. É evidente que esse nível de consciência ele vai se ampliando à medida que nós vamos adquirindo conhecimento, tendo entendimento. Então, é justamente por esse caminho. E quando se fala a respeito da condição do mal, é justamente quando nós estamos fora, afastados das leis do Criador. E buscando lá no homem de bem, naquela criatura que, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, é aquele homem que cumpre a lei de Deus do amor, da justiça e da caridade. Então, todo homem virtuoso, evidentemente, vai buscar esse caminho de ser justo, ser afetivo, amoroso, e a caridade, de acordo com aquilo que preceituava Jesus. Ser benevolente para com todos, ser indulgente e buscar o caminho do seu aprimoramento. Então, quando se fala a respeito das questões que podem produzir o mal, nós sabemos que nós, os seres humanos, trilhamos ainda dentro daquela chaga do egoísmo, do orgulho, e aí nós podemos ver que uma condição muito forte ainda que predomina é a condição do interesse pessoal. É muito difícil ainda essa desvinculação. É um processo gradativo e a gente muitas vezes tem os seus amigos, participa de um grupo, enfim, mas quando fere os nossos interesses, nós perdemos a compostura, né? Todo um processo, né, de aparente que nós ainda não conseguimos conquistar. Então, há uma necessidade de que, na busca dessa virtude, é um caminho que
começa nessa conquista dentro do autoconhecimento, né, de conhecer-se a si mesmo. E aí Santo Agostinho faz uma proposta para todos nós, né, que é essa inquirição que ele fazia no final do dia, verificando, analisando as condições de como fora seu dia, passava a fazer o balanço, aí depois fazia umas perguntas a si mesmo, se aquilo que não tinha feito nenhum prejuízo a ninguém, eventualmente se ele deixasse o corpo ou desencarnasse, se haveria alguma indisposição de alguma criatura por ele. E ainda mais levando adiante quando ele fala que a gente poderia passar até por teste daqueles nossos desafetos, né, que são muitas vezes sinceros e que nos colocam as verdades, né, poderíamos ouvi-los, né, diante de determinadas circunstâncias. E se outrem também fizesse aquilo que nós estamos fazendo, qual seria o nosso olhar diante das situações, né? Então, é uma proposta que acreditamos que hoje, num corre-corre, num afã do sucesso, de grandes interesses, é interessante que nós possamos estar em estado de alerta consigo mesmo, haja vista que se a gente quer realmente fazer as mudanças necessárias, nos despojando de uma velha criatura que no passado já teve várias caminhadas, vários desacertos. É preciso que estejamos conscientes para poder aproveitar a oportunidade, justamente que o Pai nos concede através das reencarnações, justamente para que possamos aproveitar desses instantes e fazer um balanço no nosso procedimento diante da vida e diante da virtude ou do vício, inclusive passando em xeque a nossa vida, passando desses impulsos que muitas vezes nos assolam de inopino, que certamente vem do nosso inconsciente, né? De egos que ainda carregamos conosco. Então, sabemos que no processo reencarnatório nós temos o véu do esquecimento e que perdura já desde o início, desde da vida intrauterina, já começa um processo reeducativo e é muito importante já essa visão que os pais possam ter diante daquela criaturinha que reencarna e que, consequentemente, num primeiro momento nós temos o véu do esquecimento temporário de algumas questões e que, gradativamente, nós vamos fazendo uma retomada. E desde já, através dos exemplos, né, que é muito importante, já lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o próprio Santo Agostinho nos fala desse cuidado, né, e da responsabilidade que temos dentro de um processo reeducativo. E que muitas vezes, às vezes pela nossa imaturidade, na relação da própria vida, enfim, uma série de circunstâncias, a gente vai meio que fazendo a vida acontecer no automático. E que, graças ao desenvolvimento da ciência, do conhecimento humano, hoje nós já podemos refletir e saber das fases que existem dentro de um processo educativo, processo assimilatório. Então, todas essas questões é muito importante. E diante daquilo que, numa primeira infância, nós podemos imprimir em nossos tutelados, em nossos, daqueles que estão sob a nossa responsabilidade. E aí, muitas vezes, a gente vê pais, mães, enfim, dentro dos seus grupos, né, com uma situação de determinados vícios e que acabam imprimindo, através dos seus exemplos,
na relação que estabelecem com seus filhos. Quando não, até mesmo nós fortalecemos aquilo que, subjetivamente, aquele espírito que está reencarnando traz consigo, né? Então, a gente precisa de um pouco mais de atenção, né? De uma cuidado maior, justamente para que a gente possa realmente cumprir também o nosso papel, né? Diante daqueles que estão sobre a nossa responsabilidade. É muito importante saber que cada um de nós, à medida que vai desenvolvendo as suas potencialidades positivamente, vai adquirindo esse desejo incessante da bondade, do conhecimento e também, ao mesmo tempo, fazendo as escolhas necessárias para que nós tenhamos uma vida melhor, uma vida feliz. Então, é interessante que a gente faça essa caminhada através desses ensinamentos que esses nobres espíritos nos trazem ao entendimento, justamente para que, como fala também lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, sobre a condição dos bons espíritas, se reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações, né? E, consequentemente, ir em busca de condições morais melhores. Então, são esses, quer dizer, existe, quando o codificador coloca o do verdadeiro espírita, quer dizer, também tem aquele que não é verdadeiro, né? Porque entre o conhecimento que nós adquirimos e o desejo, né, que esse evangelho esteja vivo na presença das nossas atitudes, ele nos exige muito mais do que muitas vezes aquela aparência que a gente tem, ou só de se pensar que essas questões já estão resolvidas na vida de cada um, até mesmo por determinadas ações que executamos nas tarefas, né, que são cumprimentos necessários de criaturas reencarnadas que somos e estamos, né, dentro dos grupos das entidades, né, das casas espíritas, das sociedades que estamos vinculados. Consequentemente, esse é um papel. Agora, individualmente, nós precisamos fazer essas conquistas, né, das virtudes. Sabe que as condições, às vezes, de uma criança, né, quando dizem, olha, fulano tem talento, evidentemente que essa criatura, já desde cedo, já apresenta determinadas características positivas nessa ou naquela área de conhecimento. Consequentemente, é um espírito que já tem uma vivência e que consegue trazer à tona, né? Porque a gente sabe que tudo isso depende de uma mudança de hábitos, de participação, de conhecimento e de perseverança. E quando também o codificador fala se é possível a gente vencer as condições do mal, os espíritos nos falam que a gente precisa de um esforço muito pequeno. Mas como para vencer um esforço pequeno? O que nos falta é vontade. E a gente sabe que, segundo Emmanuel, na nossa mente existe um gabinete da vontade. A vontade, ela é seletora. Então, antes da gente emitir qualquer pensamento, qualquer atitude, a gente deveria pensar se isso é positivo ou negativo, né? E aí tomar a sua decisão. Muitas vezes a gente acaba
levando a vida apenas numa condição automática, e quando veja, aconteceram as situações. A gente sabe que muitas vezes um erro de 1 segundo, 2 segundos, poderá entravar a nossa caminhada, né, por séculos e séculos, de uma atitude impensada, enfim. Então, há uma necessidade de que a gente tenha essa compreensão, que a gente tenha a vontade como uma força íntima, sendo seletora e indutora dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, e assim sucessivamente. Então, é importante que gradativamente cada um de nós, aproveitando o ensejo de esse recolhimento, e que muitas pessoas não se dão por conta de onde viemos, o que estamos fazendo e qual o papel que devemos cumprir, e certamente para onde vamos. É muito importante. Sabemos que esta centelha inteligente, que a partir do momento que cerca de 200.000 anos, né, com o Homo sapiens, sabe, que atingiu o pensamento contínuo, consequentemente, fomos criados, né, em espíritos simples e ignorantes, e que, evidentemente, o orgulho e o egoísmo, ele se dá justamente pela força do interesse pessoal, pelo egoísmo e tantas outras situações, né? Que sabemos que o egoísmo é a fonte de todos os males e todas as viciações. Então, portanto, é um processo gradativo, né? Sabemos que sofremos a influência da matéria, que as paixões elas são necessárias. Agora, quando elas passam do excesso, consequentemente, a gente já entra num outro caminho. E a gente sabe que dentro da nossa doutrina dos espíritos também, dentro das condições, existem aquelas criaturas também que estão plantadas, né, com interesses pessoais, né, que a gente vem oriundo dos mais diversos grupos sociais, né, já muitas vezes com conhecimentos culturais, outras condições de religiosidade, e queremos implantar essa ou aquela situação de acomodação, né, dentro dessa doutrina que é o cristianismo redivivo, aquilo que Jesus precedentemente já disse que mandaria o Consolador prometido e que não nos deixaria órfãos. Então, portanto, sabemos que para que possamos alçar voo, precisamos fazer esse exercício de novas aquisições. Então, às vezes a gente diz, poxa, mas eu não consigo. Sim, mas o que eu estou fazendo? Será que eu estou conseguindo fazer a mudança dos hábitos que realmente já estão intrincados lá no nosso inconsciente e que eles vêm à tona automaticamente? Ou a gente está conseguindo fazer esta viagem para dentro de si, verificando as nossas falhas? Sabemos que somos criaturas imperfeitas, evidentemente temos que fazer essa busca a respeito do auto-perdão, termos compaixão conosco mesmo e nos aceitarmos. E que dentro desse processo gradativo, nós vamos fazendo novas aquisições. Então, é muito importante e relevante para que possamos ser criaturas de bem, começarmos nas ações mais simples, né? Conosco mesmo, dentro desse processo do autoconhecimento, do autoamor,
da autoeducação, da autoinstrução, da autoiluminação, e, consequentemente, nós haveremos de trilhar caminhos novos, dentro da bondade, do amor, da justiça e da caridade. Então, é muito interessante que cada um de nós aqui presentes, ou até mesmo daqueles que, porventura, estejam nos ouvindo, nessa transmissão, dentro daquelas questões mais simples, daquelas nossas intenções, né? Que a gente sabe que somos visitados, né? Somos testados em determinados momentos e a gente muitas vezes falhamos, né? Até porque somos criaturas imperfeitas ainda. É claro que estamos nessa busca de aprimoramento constante, e então que a gente consiga, nesses momentos de reflexão, aproveitar dessa possibilidade que essa doutrina bendita nos proporciona, e dentro de um processo gradativo, contínuo e persistente, para que um dia possamos sair daqui como criaturas melhores, porque todos e todas, indistintamente, estamos fadados a caminhar para a frente, caminhar para o alto, caminhar para a luz, caminhar para Deus, caminhar em busca de uma felicidade que não está fora de nós, mas que está dentro do coração. O reino de Deus está dentro de cada um de nós, e que, evidentemente, somente haveremos de conseguir atingir os seus objetivos quando fizermos essa conexão com o nosso Deus interior. É isso que, dentro desse reino, que devemos buscar. É muito pertinente que cada um de nós aproveite a oportunidade desse suposto confinamento, até porque estamos junto com aqueles familiares, claro que numa situação um tanto quanto incômoda, mas há uma necessidade de que isso aconteça nesse momento, para todos nós. Então, que tenhamos gratidão pela oportunidade da vida, pela oportunidade de estarmos nessa doutrina bendita, haja vista o passado também, certamente, que sabemos que uma grande maioria já esteve vinculado nas situações das mais diversas, e que a providência, através do seu amor infinito, nos proporciona oportunidade nova para que possamos ter essas aquisições. Quiçá que cada um de nós possa seguir o nosso Divino Mestre Jesus, guia e modelo. Possamos nós ser páginas vivas do Evangelho. Agora, é claro que aí precisamos fazer essas aquisições, nos desvencilhar de velhos vícios, fazer essa viagem interior, e muito difícil, muitas vezes, para cada um de nós, né? É como diz Emmanuel, que muitas questões, quando nós passamos pelo caminho do autoconhecimento, por essa viagem interior para dentro de cada um de nós, existem situações
de vícios, né, de torpezas, que é claro que nós não vamos conseguir mexer numa reencarnação. Mas só saber que aquela situação está conosco, evidentemente, nós precisamos fazer a contraposição através dessas ações conscientes, dessa mudança de hábito, com conhecimento, com bondade, que um momento nós vamos conseguir essa mudança. Os bons espíritos estão buscando com que possamos fazer essa sintonia através da nossa elevação. Então, portanto, é muito oportuno nesses momentos em que nós temos um aquietamento da alma, possamos elevar o nosso pensamento a Deus, aos bons amigos espirituais, buscando esse relacionamento que certamente nos burilará e criará as condições necessárias para poder vencer as situações que muitas vezes ainda nos mantemos submersos pelas condições do ego, do orgulho e outras situações. Então, fica para todos nós aqui, nesta noite de hoje, nesta conversa simples, objetiva para cada um de nós, que cada um, através do seu esforço, do amparo, do seu amigo espiritual, do seu anjo da guarda, e auxilie nessa trajetória do conhecimento recebido através das obras da codificação kardeciana, das obras auxiliares que nos auxiliam também, para que cada um de nós, gradativamente, vá fazendo a sua conquista interior. Sabemos que na nossa sombra interior não existe só coisas negativas. Existe também potencialidades que certamente já foram desenvolvidas em outras oportunidades reencarnatórias e que muitas delas estão suplantadas. Quantas potencialidades, quantos talentos certamente trazemos conosco e que muitas vezes ficamos inibidos de participar dessa ou daquela outra atividade, até mesmo no meio dos nossos grupos. Não tenhamos vergonha, coloquemos para fora com carinho, até porque somos criaturas singulares. Não existe outra criatura igual a nós. Então, quer dizer, quanto mais autêntico, quanto mais honesto nós formos do ponto de vista da ordem emocional, nós vamos certamente adquirindo essas conquistas necessárias, tanto para nós, quanto para poder fazer as influências nos mais diversos setores em que estejamos vinculados. Então, para a noite de hoje, com essa reflexão entre as virtudes e os vícios que cada um de nós, dentro desse processo gradativo, possa estar fazendo um balanço daquilo que está escrevendo no seu próprio livro, da sua existência, que certamente amanhã ou depois haveremos de estar colhendo os frutos dessa semeadura. A semeadura é livre, não nos esqueçamos, mas a colheita
certamente obrigatória. Então, desde já, nosso muito obrigado pela oportunidade dessa nossa conversa fraterna e, ao mesmo tempo, aproveitando a oportunidade, elevemos o nosso pensamento mais uma vez a Deus, a Jesus, a todos esses amigos espirituais que trazem a sua luminescência, a sua sabedoria a esta casa de amor, que é a casa da redenção. Que através do nosso sentimento sincero, nosso pensamento, envolvendo a todos aqueles corações que por uma razão ou outra estejam ligados às nossas telas mentais, que recebam o nosso carinho, o nosso afago e que todos nós tenhamos bom ânimo e perseverança para seguirmos em frente nesta caminhada, sempre, porque somos cidadãos do universo. O nosso muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de hoje e sempre. Que assim seja.